Lucas capítulo 15. O tema da mensagem de hoje é recuperando a dracma perdida. Jesus, quando falou sobre 3 parábolas, e Lucas escreveu com muita propriedade, ele vai mencionar a parábola da ovelha perdida, ele vai mencionar a parábola da dracma perdida, e ele vai mencionar a parábola do filho pródigo. São 3 parábolas muito conhecidas. Agora, pastor Maurício, o que é uma parábola? Porque às vezes a gente lê, mas não sabe, não entende, né? Quando Jesus queria explicar a respeito de algo, ele usava comparações. Ele fazia isso com muita facilidade, para ensinar a respeito de algum assunto. E esse assunto em particular, ele está falando sobre o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, que está disposta todos os dias a reencontrar, a trazer de volta aquilo que por alguma razão, motivo, nós possamos ter perdido. Amém? E eu quero que você faça a leitura comigo a partir do versículo de número 8. E vai dizer assim, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, nesta noite, não só aquilo que nós queremos aprender, mas principalmente o que nós necessitamos aprender. Fala, Deus, profundamente ao nosso coração. Usa-me, Senhor, para que a tua palavra chegue até aquele que necessita. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Pastor, legal, parábola então é uma comparação. Jesus vai falar alguma coisa e ele usava então elementos, né, para simbolizar algo. Ok, legal. Mas o que era uma dracma? Bom, a Bíblia vai dizer que dracma era uma moeda grego-romana. Ela tinha um valor equivalente praticamente a um denário. Agora, existem 2 linhas de raciocínio aqui para a perca da dracma e a sua procura. Primeira, dizem alguns estudiosos, que ela fazia parte do salário. E ninguém gosta de perder algo. Eu não sei você, mas eu não gosto, amém? E muito menos dinheiro. É ou não é? Você rala, dá duro para conseguir, e aí de repente você perde. Não é legal. Eu não sei se você já teve essa má experiência de perder alguma coisa. Não é legal. Mas a outra linha de raciocínio é que essa dracma fazia conjunção de um colar, de uma espécie de dote, e tinha o seu significado, a sua representatividade e a sua importância dentro desta casa. Mas seja qual das duas, nós temos uma grande lição aqui. E o que pode representar essa dracma hoje para nós? Coisas que nós poderíamos ter perdido na caminhada. Eu já conheci tantas pessoas que um dia frequentaram a igreja, queridos, e de repente elas pararam de frequentar. Isso significa que uma dracma se perdeu. Eu conheci pessoas que tinham alegria de vir à igreja e de repente perderam esta alegria. Eu vi pessoas que tinham um casamento, viviam a união, o matrimônio de uma forma muito legal, e de repente isso se perdeu. Eu vi pessoas que tinham
aquele afego de ajudar, de querer participar nas coisas de Deus. E de repente elas perderam isso. Dracmas que se perderam. Mas eu não vim aqui nessa noite para falar sobre perda. Eu vim aqui nessa noite para falar como nós podemos recuperar aquilo que perdemos. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Qual a lição que Jesus vai ensinar aqui, nós podemos aplicar na nossa vida? E o texto começa aqui dizendo, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia. Você sabe que nos tempos de Jesus, ou nos tempos que a Bíblia foi escrita, não se tinha a luz elétrica, não se tinha acesso a essa evolução que nós temos hoje. Então os meios de se iluminar era através de candeeiros, de candeia, como diz aqui o texto, né? Através daquelas tochas que se percorria, não tinha iluminação nas ruas de Jerusalém, nas praças, não tinham. Então a forma de caminhar à noite era acender uma tocha e sair com aquela tocha acesa, né? Para iluminar por onde você ia caminhando. Você vê alguns filmes antigos, caracterizados biblicamente, você vai ver exatamente dessa forma. Então, dentro de casa não tinha luz elétrica, era necessário candeeiro. Eu não sei quantos aqui são do tempo do candeeiro. Eu já peguei o finalzinho ali, saindo dele, mas o meu pai tinha. Ele chamava de liquim, quem lembra disso ou não? É interessante. Primeiro era aquele que era a óleo. Tinha um pavio que tinha que manter o óleo ali para ele continuar aceso. Depois, mais tarde, meu pai comprou um de gás. E aí tinha todo aquele aparato que tinha que ligar o gás ali, acender, fazer pegar. E aí tu dava mais forte ou menos forte. Conforme tu abria o gás, a pressão, ele iluminava mais ou menos. Então se pegou um tempo disso aqui também no Brasil. E quando Jesus vai ensinar sobre isso, ele diz candeeiro. E candeeiro então tem duas coisas: o óleo para ele funcionar e obviamente o fogo para permanecer aceso. E quando esta mulher se deu conta que algo tinha se perdido, e isso aqui é extremamente relevante, você não muda coisas na tua vida se você não admitir que precisa de mudança, amém? Você não vai em busca para recuperar algo que você perdeu se você não admitiu que perdeu. Então isso é importante na vida. Nada você começa a resolver sem antes você dizer, não, peraí, eu tinha, agora não tenho mais, então eu vou voltar, eu vou buscar. E essa consciência me parece que Jesus está mostrando aqui. E quando ela tem essa consciência, a primeira coisa que ela faz foi acender o candeeiro. E esse acender o candeeiro tem algo importante nisso. Por quê, queridos? Porque se você quer recuperar algo que você perdeu, você tem que ter luz na tua vida. Quando Jesus está falando em João 8,12, deixa esse texto aberto e abra João capítulo 8, verso 12. Olha o que Jesus vai dizer nesse texto. E aí a gente vai começar a perceber como se completa a palavra de Deus em nós. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Olha que interessante. Antes de Jesus vir a esta terra, como é que nós andávamos para com as coisas de Deus? Nós viramos as costas para Deus. Essa é a verdade. E uma vez eu anotei uma frase de um pregador que Deus usou de uma forma tremenda nesse século que passou. Já está na eternidade com Jesus, já partiu. E esse homem, ele fala uma coisa que quando ele falou eu anotei. Ele usou esse versículo e ele disse, uma vez uma pessoa me procurou e disse, pastor, por que eu tenho a sensação que eu estou sempre pisando na escuridão?
Por que eu tenho a sensação que as coisas para mim não evoluem? Que eu estou sempre em trevas. E ele disse, são duas coisas que você precisa fazer para mudar isso. Primeiro, ter consciência, você está tendo. Segundo, você precisa mudar de posição. E a pessoa disse para ele, mas como assim, pastor? Eu não entendi. Ele disse, é simples. Você muda de posição e Deus muda a tua situação. E ele mais uma vez, pastor, então me explica isso. Ele disse, é simples. Se eu estou pisando em trevas, e Jesus disse que Ele é a luz do mundo, aonde que a luz está refletindo em mim? E Ele disse, nas minhas costas, correto? O que vai refletir à tua frente? A sombra. Quero lembrar que sombra é escuridão. Por mais que você tente sair dela, você não consegue. Você está sempre caminhando em cima dela. Então o que você precisa fazer? Te posicionar em Deus. Quando você te posiciona em Deus, e você te volta o teu coração para Deus, a luz de Deus vai refletir no teu interior. As trevas vão ficar para trás. E você terá a luz da vida para você caminhar. Então quando a mulher acende a candeia para procurar, o que Deus está dizendo? Você não recupera algo se você não trazer a presença de Deus novamente no teu coração. Você tem que acender a luz de Deus na tua vida. Você tem que trazer o Espírito Santo com o coração aberto, dizendo, Senhor, eu estou acendendo novamente aquilo que um dia eu deixei apagar na minha vida. E ela faz isso, ela acende a luz. E aí começa a parte dela. Você vai ver que sempre nesse trabalho de Deus tem uma parte que é de Deus e tem uma parte que é nossa. Tem pessoas que estão tentando que Deus faça a parte delas. Eu vou dizer uma coisa para você, não vai acontecer. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Agora, Deus vai fazer de tudo naquilo que Ele, e só Ele pode fazer. E o texto bíblico diz aqui que ela acende a luz. E aí ela vai começar um processo, note aqui. Varrer a casa. Quando você pensa assim, vamos falar aqui com as irmãs que normalmente elas têm, digamos assim, a atitude de fazer isso dentro de casa. Isso não isenta os varões de fazer. Mas normalmente são elas que têm a iniciativa. E obviamente que você vê uma casa organizada, varrida e cuidada pelos homens, e você vê pelas mulheres, você vai ver a diferença. Vai ver. Não adianta se torcer irmão e dizer, não, porque o senhor não viu a minha ainda. Mas olha só, como é que você vai varrer? Como você vai organizar? Como você vai limpar? Tem coisas na vida que você vai perceber que elas não se perdem lá fora, elas se perdem dentro de casa. Os maiores valores perdidos nesta terra não são perdidos lá fora, são perdidos dentro de casa. O respeito mútuo de um casamento não se perde lá fora, se perde dentro de casa. A alegria de um casamento não se perde lá fora, se perde dentro de casa. Filhos não se perde lá fora, se perde dentro de casa. E foi dentro de casa que Jesus disse, ela acendeu a candeia, e ela pega agora e começa a varrer. Começa um processo de limpeza. Por quê? Porque ela quer e está empenhado em achar aquilo que se perdeu. E é interessante como ela vai fazer isso. O texto diz que ela vai varrer. Olha só, de que forma? Varre a casa
e procura. Como é que é esta procura? Com diligência. O que é algo feito com diligência? Fala aí, Gabriel. Com muito cuidado. Quando ela começa a fazer o processo, ela diz: não, espera aí, eu perdi, e perdi dentro da minha casa, agora eu vou procurar. E eu vou procurar de que forma? Muito cuidadosamente. Mas eu vou aplicar, eu vou me determinar. E até quando vai durar isso? Até encontrar. Eu vou procurar, eu vou ser diligente, não apenas em um período da minha vida. Eu vou me empenhar, porque eu preciso encontrar aquilo que se perdeu. E aí, eu fui para a Bíblia, olhando exemplos de pessoas que tiveram uma dracma perdida na sua vida. E o que elas fizeram para reencontrar? Abra no Salmo 51. Salmos capítulo 51, verso 12. Quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Davi chegou um momento da sua vida que ele pegava a harpa para tocar, e demônios não suportavam a presença de Deus. Ela descia onde esse menino tocava a harpa. Ele carregava uma unção com ele, ele carregava uma graça com ele. Quando as coisas estavam erradas, chegava Davi e chegava o conserto. Quando o Golias, o grande Golias, 3,15 metros de altura, ele enfrenta Saul e bota medo em todo o exército de Saul. Ele faz todos se arrepiar e ficarem com medo. Chega Davi com uma cesta de pão, com 1 litro de água, cantando e louvando a Deus. Ele chega lá, ele olha aquilo, aquele cenário de pavor, e ele olha e diz: mas o que está acontecendo aqui, afinal de contas? E um dos seus irmãos, Eliabe, disse: olha, Davi, é aquele homem, aquele filisteu, ele está afrontando o exército, e nós estamos com medo. E Davi olhou para ele, mas quem é que é esse incircunciso? Quem é que é esse cidadão para querer enfrentar o exército de Deus? Mas ele não conhece a Deus? Então ele vai conhecer. Eu vou lutar contra ele. Sabe o exército de um homem só? Ah, queridos, que lição maravilhosa. Davi enfrenta aquele homem. E a Bíblia diz que Deus estava na vida dele de uma forma incrível. Ele acerta uma pedra na fonte, na testa daquele homem, e derruba ele. Puxa a espada da bainha do próprio gigante, corta a cabeça do homem, agarra pelos cabelos e traz para Saul. E diz: olha, é esse aqui que vocês estavam com medo? A vida de Deus, a unção de Deus na vida de Davi. Mas agora você vai encontrar no Salmo 51, no verso 12, ele dizendo assim, ó: restitui-me a alegria da tua salvação. Ele olha para dentro dele e diz: ei Deus, eu perdi a minha dracma. Sabe aquela alegria, Senhor, de dedilhar a harpa? Sabe aquela alegria que eu tinha, Senhor, de cantar, de adorar, de estar na igreja, de participar, de ser o primeiro a chegar, de ser o último a sair? Senhor, eu perdi. Senhor, eu perdi. E Davi vai a Deus, ele vai acender a candeia da vida dele, e ele vai a Deus dizer: Senhor,
restitui-me a alegria da minha salvação, porque eu já não tenho mais alegria. Você consegue entender? Se aquela mulher está dizendo que ela acendeu a candeia, ela começou a varrer até encontrar, você encontra na prática Davi dizendo como ele também foi afetado na vida. Ah, queridos, eu conheci tantas pessoas e conheço. As pessoas que às vezes vinham bem e de repente o trem saiu do trilho. O que aconteceu? Não sei mais, pastor. Minha família, a alegria que eu tinha dentro de casa não tenho mais. Se eu pudesse ficar trabalhando o dia todo, a noite toda eu ficava, porque quando eu penso em voltar para casa, eu já me arrepio todo, eu perdi a alegria da minha casa. Dracmas que se perderam. Quem está entendendo em nome de Jesus? Dracmas que se perderam. E Deus falou comigo sobre isso. Davi, ele vai dar a receita de o que ele fez para recuperar, para trazer de volta o que um dia ele teve e perdeu. Queridos, Deus não tira o que ele dá. A Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Mas uma coisa nós podemos fazer, nós podemos perder dracmas, valores. E às vezes, ou a maioria das vezes, nós perdemos dentro da nossa própria casa. Quando nos acostumamos com as coisas, quando não deveríamos de nos acostumar. Sabe aquela gentileza do casamento, quando você conheceu a prenda, quando você conheceu a noiva, aquela delicadeza em fazer, aquela prontidão em estar presente, aquele carinho, aquele afeto, aquele prazer de comprar um presente, de presentear. E agora passaram-se anos e não tem mais. Simplesmente perdeu a essência, uma dracma que se perdeu. Como é que você recupera isso, queridos? Sabe, às vezes as pessoas imaginam, pastor, mas eu ainda estou casado. Queridos, estar casado é uma bênção. Mas mais bênção ainda é quando você está casado e você tem a alegria e o gozo do casamento. Porque eu conheço pessoas que estão há anos casados, saem de casa, mostram para a sociedade uma coisa, mas quando voltam para casa, um dorme num quarto, outro dorme no outro. E a dracma do relacionamento, da intimidade, se perdeu. Quantas pessoas eu conheci assim, queridos? E quando eu olhei para esse texto, eu disse, o grande rei Davi está dizendo para Deus, restitui-me a minha dracma, Senhor. Eu tinha alegria na minha salvação, eu tinha prazer nas coisas de Deus, mas eu perdi. E ele vai dizer por que ele perdeu. Capítulo de número 51, verso 1, ele vai dizer assim, ó: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga a minha transgressão, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele está dizendo, Deus, eu sei que eu perdi algo de valor na minha vida, eu sei que eu tinha algo precioso, mas hoje a única coisa que eu vejo é uma acusação do pecado na minha vida, que me tirou a alegria de estar na igreja, que me tirou a alegria de cantar, que tirou a alegria de servir, e hoje eu faço as coisas, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Deus, eu preciso da tua alegria dentro de mim, eu preciso do teu gozo na minha vida. Eu preciso ter aquilo que eu disse. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje me convidam e eu dou desculpa para não ir.
porque eu perdi, mas eu sei que o Senhor pode me dar de volta. E ele vai clamar, e ele vai bater na porta. Pequei contra ti, Senhor, e somente contra ti. Fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu olhar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Verso 7, purifica-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei alvo como a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que eu exalte os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim, ó Deus, um espírito inabalável. Aleluia. Ele começa a dizer para Deus qual era a razão porque ele tinha perdido. Ele começa a confessar a Deus: eu perdi a minha dracma. Não tem sido mais a mesma coisa ir para a tua casa. Quando eu pego a harpa para tocar, não tem sido a mesma coisa. Eu sei as letras, eu sei a partitura, eu tenho a minha harpa, toda ela como antes eu tinha, cuidada com zelo, mas a dracma da tua presença em mim, Senhor, já não é mais a mesma coisa. Exatamente assim Davi está orando, e ele está expressando a Deus. Verso 10, cria em mim, ele diz. Verso 11, não me repulses da tua presença, nem tires o teu Santo Espírito de mim. O verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Há um clamor dentro dele. Ele começa a fazer uma faxina. Ele pega a vassoura e começa a varrer diligentemente na sua vida. E ele começa a procurar, e ele vai perceber que estava faltando algo mesmo. Meu irmão, a vida cristã não pode ser uma vida monótona. A vida cristã não pode ser apenas um frequentar uma ou duas vezes por semana, ou estar em um culto. Essa dracma é valiosa, é preciosa. Estar casado não é apenas um símbolo dizer eu estou casado. Mais do que estar casado, é você sustentar um casamento cheio de alegria, de cumplicidade, de felicidade, de amor. Ter filhos não é só ter filhos, é você gozar de alegria, de você ter filhos, de você poder abraçá-los, de você poder sentar, conversar, aconselhar. Quando perdemos isso, essas essências, pode aparentemente tudo estar correndo, parece que igual, mas lá dentro nós sabemos que tínhamos algo de valor, que agora não está mais em nós. Quando o filho já não ouve mais o pai, já acha que a voz do pai é uma voz careta, que quando a mãe fala já não tem que mais ouvir. Perdeu-se dracma, você jovem. Não há nada mais valioso do que um conselho de pai e de mãe. Mas se perdeu as dracmas. Eu sei que o Espírito de Deus está falando nessa noite para quem está aqui, para quem está em casa. Davi diz: restitui a alegria da minha salvação. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos,
quando a palavra de Deus começa a trabalhar em nós, e nós nos damos conta que precisamos recuperar algo, nós mudamos de atitude. Acende a lâmpada de Deus na tua vida. Começa a procurar. Pastor, até quando? Eu não sei quanto durou esse tempo de Davi. Eu não sei quanto tempo ele precisou buscar para encontrar aquilo que ele um dia teve e perdeu. Talvez para alguns podem ser dias, talvez para outros podem ser meses, talvez para outros podem ser anos, mas uma coisa é certa, Jesus diz, se você procurar diligentemente, o texto vai dizer assim, até encontrar. Esse até encontrar significa o tempo que for necessário, o quanto for preciso, eu investirei, eu buscarei, eu clamarei. Quantos no passado gostavam de jejuar, hoje não conseguem fazer um jejum, porque a dracma se perdeu. Quantos tinham alegria de contribuir, não vinham, chegaram a virar o mês para pegar um envelope e dizer, Senhor, eu tenho o prazer de ofertar na tua casa, mas perderam essas dracmas. É um peso no coração, é uma angústia todos os meses. Quando o pastor fala, eu me torço todo. Muda de assunto, pastor. Porque aquela dracma da alegria de ser o que você era se perdeu. Quem está entendendo em nome de Jesus? Você está entendendo? Procure diligentemente por aquilo que você sabe que Deus te deu. Vá em busca. Talvez essa seja a noite para você começar a varrer, para você começar a fazer aquela faxina, aquela que você mexe os móveis de lugar, arreda, aquela que você muda o sofá de lugar, tira o tapete. E aí quando você começa a fazer isso, você começa a encontrar a tesourinha que estava perdida. Você vai encontrar a caneta que você estava usando, já ninguém sabe. Cadê minha caneta? Estava na almofada do sofá por baixo. Você começa a encontrar coisas. Ah, agora encontrei, fazia tempo que eu não encontrava. Aonde que você encontrou? Limpando, organizando, faxinando. Jesus diz, qual a mulher que perdendo uma dracma não acende a candeia, não varre a casa e não a procura de uma forma diligente até encontrar. Quando você encontra, o texto diz que reúne os amigos e vizinhos, alegrando-se, dizendo, eu encontrei o que eu tinha perdido. Ah, eu quero comemorar, porque eu sei que eu tinha, perdi, mas agora eu reencontrei, é minha novamente. Esse prazer de ter as coisas que um dia Deus colocou nas tuas mãos. Quanto vale a tua família? O amargor de Davi quando ele se aventurou com Betseba, quando ele deixou a família dele de lado, e o pecado falou mais alto, a dor que isso trouxe. Quanto vale a tua família? Que preço tem o teu casamento? Quanto vale a tua idoneidade? Tem preço essas coisas? Não, pastor. Então lute por elas. Simplesmente batalhe por elas.
Porque a Bíblia diz que Deus pode te trazer de volta aquilo que um dia você teve. E se por alguma razão você perdeu, não deixe isso passar. Essa é a noite que Deus está falando com você. Essa é a noite que Deus está falando com pessoas em casa. Restitui-me, Deus. Quem sabe essa noite para você dizer para Deus: Senhor, restitui aquele primeiro amor que eu tinha na minha vida quando eu me converti, Jesus. Aquele prazer, aquela alegria, quando me convidavam para fazer algo, não tinha dia, não tinha hora, era para Deus, eu estava junto. Aquela alegria, você entende isso em nome de Jesus? Aquela que hoje eu não tenho, quando eu penso em fazer alguma coisa, eu não tenho entusiasmo, eu não tenho vontade, eu não tenho prazer. Perdeu-se a dracma. Jesus disse em Apocalipse: lembra-te aonde aconteceu, aonde você fraquejou, retorna, volta ao primeiro amor. O que ele está dizendo? As práticas da primeira obra é quando você te dá conta, quando você diz: não, pera um pouquinho, eu estou há 15 anos na igreja, mas o dia que eu entrei na igreja, eu não tinha lugar melhor para mim estar, não tinha prazer melhor do que estar com os irmãos, não tinha alegria maior do que fazer as coisas para Deus. Mas aonde está isso hoje? Se perdeu? Então está na hora de recuperar. Ainda é tempo de você buscar aquilo que um dia Deus te deu. Ainda é tempo de você olhar para Deus e dizer: Senhor, a tua presença na minha vida. Jesus, eu sei que algumas coisas aparentemente elas continuaram como que normal, mas eu sei na essência que eu perdi, e isso está me fazendo uma falta. Davi olhava para a galeria dele e via todos os troféus, reinos que ele tinha destruído, guerras que ele tinha vencido, batalhas que ele tinha conquistado. Mas quando ele olhou para dentro dele, ele disse: eu perdi a dracma da minha salvação, eu perdi a minha alegria. Hoje você fala com pessoas que soletram a Bíblia toda. Outro dia eu parei na sinaleira, uma pessoa veio e me pediu esmola, e eu fui dizer para ela: olha, eu quero dizer para Jesus te ama. E ela me citou 10 versículos bíblicos um atrás do outro. Eu olhei para ela e disse: cadê a tua dracma? Você se perdeu. Você sabe a letra, mas perdeu o amor. Você conhece a escritura na sua letra, mas o Espírito não está mais na tua vida. Por isso que você está assim. É tempo de você buscar a tua dracma perdida. É tempo de você olhar para Deus e dizer: Senhor, hoje eu acendo a candeia dentro da minha casa. Hoje eu começo um processo de varrer, de mudar as coisas de lugar, porque eu vou encontrar aquilo que eu perdi. Quantos creem que Deus nessa noite pode devolver? Você crê nisso? Eu perdi aquela intimidade, sabe? Aquela intimidade. Olha o que Davi vai dizer adiante.